vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, por mais um dia de vitória que o Senhor nos concedeu. E agora podemos estar aqui, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, crendo no poder desse Deus todo-poderoso, desse Deus vivo, desse Deus misericordioso, que nunca falhou e que jamais vai falhar. Que possamos crer, que possamos confiar, que o Deus que servimos também é socorro presente na tribulação. Então, se você está se sentindo atribulado, afadigado, precisando do socorro desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, que você creia que Ele está aqui comigo, mas Ele está também com você, se você clamar por Ele. Onde quer que clamarmos por Ele, Ele vai se fazer presente. Não apenas para se apresentar, mas Ele vai se fazer presente para nos abençoar. Glória a Deus, para salvar, para curar, para libertar, para transformar a sua vida. Então creia nesse Deus maravilhoso, nesse Deus misericordioso, esse Deus que nunca falhou, esse Deus cuja palavra jamais falhará. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre cada dia, ela se cumpre cada momento. Então nós cremos que a palavra do Senhor não falha. Tudo aquilo que o Senhor prometeu através da sua palavra, tudo aquilo que Ele falou que aconteceria na terra e no céu antes da sua vinda, da sua segunda vinda, nós já estamos vendo acontecer, nós já estamos vendo as coisas ficarem cada vez mais difíceis. Isso nos prova que estamos vivendo o princípio de dores. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores. E estas dores começam fracas, com intervalo um tanto prolongado. Mas conforme vão passando as horas, os minutos, aquelas dores vão aumentando. O intervalo de uma dor para outra vai diminuindo. E cada vez mais. E a dor vai aumentando também, vai ficando mais forte, mais insuportável, até o momento da criança nascer. Então, assim também será a vinda do Senhor. Glória a Deus. Princípio de dores é o que estamos vivendo, conforme a palavra do Senhor nos fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Então se prepare porque se hoje nós estamos vendo a situação do mundo, estamos vendo tanta gente sofrendo, tanta gente padecendo com as guerras, com as catástrofes da natureza, com as tragédias. A tendência de tudo isso é aumentar mais, como as dores da mulher que está para ter um bebê. Começam fraquinhas, depois vão aumentando, a dor vai aumentando, vai ficando mais forte e os intervalos de uma dor para outra também diminuem cada vez mais, até que a criança nasça. Então, Jesus, ele está para voltar. E enquanto ele não vem, nós temos que entender que as dores aqui na terra vão aumentar. Estamos vivendo o princípio de dores
Mas a tendência da dor de uma mulher que está para ter um bebê é aumentar cada vez mais. Então vamos nos preparar, vamos buscar mais a face do Senhor. Talvez você diga assim, poxa, eu pensei que a irmã ia trazer uma palavra de consolo, uma palavra que pudesse elevar a minha autoestima, que pudesse fazer com que eu me sinta melhor diante de tanta luta, tanta tribulação. Mas eu não posso mentir. Eu tenho que falar segundo a palavra de Deus. E eu tenho que dizer para você que mesmo a situação estando difícil como está e a tendência é piorar, eu quero dizer para você que agora o que nós temos que fazer como igreja, como membros do corpo de Cristo aqui na terra, é nos colocar cada vez mais na presença do Senhor, buscá-lo cada vez mais, andar na presença dele. Se antes nós brincávamos de crentes, hoje nós não podemos brincar mais, nós temos que ser fiéis ao Senhor, nós temos que levar as coisas de Deus mais a sério, porque os dias são maus. E nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode retornar, não para sofrer mais como ele sofreu, para morrer numa cruz como ele morreu, por causa do meu pecado e do seu pecado, mas ele vai voltar para buscar o seu povo. Esse povo que Paulo, escrevendo a Tito, ele disse, um povo seu, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Esse povo que Jesus vai vir buscar. Então que possamos nos preparar, que possamos cuidar cada um de nós mesmos. Nós sabemos que o nosso dever, a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus, é levar esta palavra até os confins da terra, mas a obra quem vai fazer na vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Glória a Deus. Mas Jesus é aquele que veio para nos dar a oportunidade de termos uma vida eterna, de vivermos uma vida eterna perante Deus. Ele pagou o preço, porque ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E ele disse na sua palavra, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante que o Senhor nos oferece é a salvação da nossa alma. Ele veio nos oferecer, aliás, preparar um lugar onde nós poderemos morar por toda a eternidade. E ele foi para preparar lugar. E ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Glória a Deus. Eu voltarei para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus. Esse é o desejo do Senhor, de que nós possamos estar no lugar onde Ele está. Que cada um de nós possamos fazer tudo o que pudermos para estarmos neste lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria de estar lendo com vocês na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Glória a Deus. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação,
a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Glória a Deus. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Glória a Deus. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra os coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua força, que Ele nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra, e que nós possamos nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Tudo que já ouvimos a respeito de Jesus, tudo que já lemos, tudo que já recebemos, porque o cristão não só lê, não só ouve, mas ele também recebe de Deus. Então nós devemos atentar com mais diligência, com mais cuidado para tudo que já ouvimos, que já vivemos com Jesus aqui na terra. Glória a Deus. Para que em tempo algum nós venhamos a nos desviar de todas estas coisas que temos vivido. Glória a Deus. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glória a Deus. Como vamos escapar? Como é que vamos nos desculpar perante Deus? Se nós temos ouvido, se nós temos visto, se nós temos aprendido a respeito da palavra de Deus e com a palavra de Deus, a respeito dessa tão grande salvação, como vamos escapar se nós não dermos ouvidos, se nós nos esquecermos ou fazermos de conta que nós não sabemos de nada, que nós não conhecemos a esse Jesus maravilhoso? Que depois de viver com Jesus, o tempo que já vivemos aqui na terra, não temos mais como falar que nós não sabemos quem Ele é. Não podemos mais dizer que nós não o conhecemos. Porque todo esse tempo vivendo com uma pessoa, todo esse tempo, no meu caso, por exemplo, o tempo que eu já vivo com esse Deus na minha vida, como é que eu posso dizer que Jesus não é a verdade? Que Jesus não é o caminho que conduz ao céu? Como é que eu posso falar isso? Não posso. Porque eu já convivo, já vivo com Jesus há mais de 50 anos, que eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador. Então eu não tenho como dizer que a palavra de Deus não é a verdade. Eu não tenho como dizer que Jesus não existe, eu não tenho como dizer que convivendo com Ele todo esse tempo,
eu não sei quem ele é, eu nunca recebi nada da parte dele e nunca eu vi sinais, prodígios e maravilhas acontecer na vida daqueles que andam na presença dele e também na minha vida. Eu não posso ignorar, eu não posso fazer de conta que não conheço Jesus. Não posso. Porque a palavra de Deus diz: como escaparemos nós? Se nós não atentarmos para esta tão grande, atentarmos com mais diligência, com mais cuidado, para esta tão grande salvação. Glória a Deus. Se nós não atentarmos para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Louvado seja Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma ignorarmos a palavra de Deus ou então fazermos de conta que não conhecemos Jesus, que não sabemos quem Ele é, que não sabemos para onde vamos e que não conhecemos a Sua palavra. Não podemos, porque é uma vida que já vivemos com Ele aqui na terra e sabemos que se continuarmos na presença dEle, vamos viver com Ele por toda a eternidade. Então é necessário nos atentar cada vez mais para as coisas que nós temos ouvido, para as coisas que nós temos visto da parte de Deus, para que em tempo algum nos desviemos delas. Quando a palavra diz em tempo algum, é em todo e qualquer tempo. Nós temos que estar atentos, nós temos que ter cuidado para que em tempo algum nós venhamos a nos desviar da palavra de Deus, do caminho do Senhor, sendo que já estamos andando com Ele, caminhando com Ele por tanto tempo. E mesmo aqueles que estão caminhando há pouco tempo, porque o Senhor se revela àqueles que andam com Ele na terra. Não importa quanto tempo você aceitou Jesus, quanto tempo você passou a crer nesta palavra, mas a partir do momento que você creu, é porque você entendeu que Jesus Cristo realmente é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, porque foi o Senhor Jesus que começou anunciando. E depois os que a ouviram também continuaram confirmando essa palavra. Os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, eles continuaram confirmando que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Cada um que andou com Jesus escreveu a respeito dele, deu testemunho de tudo que ele fez aqui na terra, no decorrer do seu ministério terreno. E se nós temos ouvido, se temos lido, se temos ouvido essa palavra, como é que nós vamos escapar se nós não atentarmos, se nós não valorizarmos a palavra de Deus e de repente fazer de conta que nós não conhecemos Jesus, que nós não sabemos quem Ele é? Graças a Deus que nós temos certeza de que Jesus é o caminho. E nós temos certeza que Ele é a vida, que ninguém vai ao céu senão por Ele.
Por isso falamos do seu nome, por isso nós pregamos a sua palavra, porque sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Testificando também Deus com eles, por sinais, quer dizer, Deus ele confirma a sua palavra por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Os apóstolos iam pregando e Jesus ia confirmando com os sinais, com os prodígios, com as maravilhas que os apóstolos orando e o Senhor fazia, curas, milagres, grandes coisas. E até hoje é a mesma coisa. Nós pregamos a palavra de Deus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o coração da pessoa de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o Espírito Santo que vai falar ao coração das pessoas para que elas se arrependam. Ele que vai testificar a respeito de Jesus diante de todos os seres humanos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: como escaparemos nós se nós não atentarmos para esta tão grande salvação? Salvação que não é todos que crê, não é todos que vão conseguir se salvar, exatamente porque nem todos confiam, nem todos crêem, nem todos querem saber de Jesus. Porque a salvação é só Ele que pode operar na vida do ser humano. Porque foi Ele quem deu a vida por nós no Calvário. É somente através dele que nós poderemos alcançar essa tão grande salvação. Glória a Deus. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que é o homem? O que é o ser humano? Para que Deus possa se lembrar do ser humano. Mas Jesus, ele veio para salvar o ser humano. Ele veio buscar e salvar o ser humano que se perdeu lá no Jardim do Éden. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer milagres, transformação, libertação. Porque o homem estava preso no pecado, o ser humano estava sem esperança de vida eterna. E Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, que era o ser humano, que é o ser humano. Mas a palavra do Senhor diz que os anjos, não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi os anjos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Foi Deus que sujeitou todas as coisas debaixo da sua potente mão. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. É o escritor falando a respeito do ser humano. Deus constituiu o ser humano sobre as obras das próprias mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus confiou ao ser humano a responsabilidade de pregar esta palavra. Os anjos até queriam fazer isso, mas Deus preferiu contar com o ser humano.
Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Ainda nem tudo está sujeito ao ser humano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus, ele foi feito um pouco menor que os anjos, para que ele vivesse nessa terra como ser humano. Porque o ser humano, ele é um pouco menor que os anjos. Os anjos criados por Deus são maiores do que o próprio ser humano. E Jesus veio em forma de homem, em forma de ser humano. Ele não veio como um anjo, ele veio como ser humano. Ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele sabe muito bem o que é ser um ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele conheceu a morte. Ele provou a morte, como todos os seres humanos passam pela morte. Jesus também passou. Jesus também sofreu dores como nós sofremos. Jesus também sofreu angústia, tristeza, como nós sofremos. Porque ele veio em forma de ser humano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estão mexendo na cozinha. Glória a Deus. Então, por isso, Jesus conhece muito bem o ser humano. Porque enquanto ele esteve aqui na terra, ele esteve como ser humano. Glória a Deus. Após a sua morte, ele ressuscitou de entre os mortos, com um corpo glorificado. Já não como ser humano, mas como filho de Deus. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os seres humanos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, glória a Deus, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Que coisa maravilhosa! Para que Jesus se tornasse o príncipe da nossa salvação. Ele pagou um preço muito alto. E nós, pela sua misericórdia, temos alcançado essa tão grande salvação. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Louvado seja Deus. Guarde essa palavra no seu coração. E você que puder, leia Hebreus capítulo 2, inteirinho. E você vai entender melhor tudo isso que o Senhor está falando conosco através desta palavra. E esteja atento a esta tão grande salvação que Jesus preparou para cada um de nós que somos seres humanos. E Ele nos concedeu esta salvação pela graça, como o apóstolo fala, escrevendo a Tito. Glória a Deus. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós se nós não atentarmos para esta tão grande salvação? Paulo disse: a graça de Deus se tem manifestado,
trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus é que nos fez conhecer Jesus e que nos deu o direito, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h e você é o nosso convidado especial. Esteja conosco, participe conosco, ore juntamente conosco. Mande para nós o seu pedido de oração através do nosso WhatsApp. Isso você pode fazer também no decorrer do dia. E depois nós transferimos para os nossos cadernos de oração, que vamos estar orando daqui a pouco e também vamos estar orando no decorrer do dia e pela madrugada. Glória a Deus. Você colocando seu nome na nossa oração, nós vamos estar orando e confiando no poder glorioso desse Deus que nunca falhou. E com certeza Ele não vai falhar, mas Ele vai estar fazendo uma grande obra na vida de todos aqueles que estão conosco e aqueles que vão participar no decorrer do dia, que vão participar mais tarde e aqueles que talvez vão participar em outro dia. Mas o importante é você participar, é você meditar conosco na palavra, é você orar juntamente conosco, intercedendo por todos aqueles que precisam da nossa intercessão. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas e o nome dele vai ser glorificado. Porque nós estamos aqui para que o nosso nome seja glorificado, para que possamos alcançar fama. Estamos aqui para levarmos a palavra de Deus a todos aqueles que não a conhecem e a todos que a conhecem também, mas que precisa estar junto com pessoas que buscam a esse Deus maravilhoso. Nós estamos aqui reunidos, eu nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Não sei se você está nas ruas da cidade, não sei se você está vivendo embaixo de pontes, embaixo de viadutos ou embaixo de marquises. Mas eu sei que onde estiver chegando o som da minha voz e a minha imagem, com certeza vai chegar também a presença gloriosa desse Deus todo-poderoso, desse Deus maravilhoso, que vai te visitar, que vai te abençoar de uma maneira especial. Então creia que o Deus que servimos, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus que cura, primeiramente Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele leva para o céu. Só Ele pode fazer isso. Glória a Deus. No mundo, na verdade, existem muitos deuses, muitas crenças, mas o único que pode salvar chama-se Jesus Cristo. Que Deus faça uma grande obra na sua vida nesta noite, na sua casa, na sua família. Eu não sei como você está, não sei como está a sua saúde, não sei como está o seu emocional, a sua situação financeira, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe. E Ele não sabe apenas por curiosidade, não. Tem pessoas que gostam de saber da vida da gente apenas por curiosidade, para saber como é que nós estamos, para saber se estamos bem ou se estamos mal. Mas, na verdade, não é nem para ajudar, é apenas para comentar. Mas Jesus não. Jesus, Ele quer saber sim como nós estamos. Ele quer saber sim o que nós precisamos. Mas é para nos ajudar, é para nos confortar, é para nos consolar e para nos abençoar. Glória a Deus, por isso vale a pena nós orarmos e contarmos para o Senhor todos os nossos problemas. Pare com esse negócio de contar seus problemas para os outros. Pare com essa mania de ficar fazendo rodinha para contar problema.
Mas faça uma roda de oração, sabe? Convoca as pessoas para orar. Convoca as pessoas para ouvir a palavra de Deus. E ali ora todo mundo coloca na mão do Senhor a situação que está vivendo, a dor que está sentindo, a falta de paz, a falta de alegria que não tem, que você está passando. Coloque tudo nas mãos do Senhor, não se queixe. E não se assente na roda dos escarnecedores. O salmista escreveu lá no Salmo 1: Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. A lei do Senhor está aqui, a palavra de Deus. Medita nela dia e noite, e você vai ser grandemente abençoado. E chega de ficar assentado na roda dos escarnecedores, daqueles que gostam de escarnecer, de criticar, de falar mal, sabe? Forma uma roda só para falar mal. A pessoa está, às vezes, passando por uma situação terrível, por dificuldades terríveis. E, além de tudo, ainda o inimigo usa pessoas para falar mal dela, sendo que ela precisa de socorro, ela precisa de ajuda. Ao invés de estender a mão para ajudar o próximo, para levantar aquele que está caído, se assenta para criticar, para falar mal, para apontar os erros da pessoa, nunca para falar bem. Mas que Deus tenha misericórdia. A palavra de Deus diz que Deus julgará o seu povo. Quem nos julga não somos nós mesmos. E também não é o ser humano. O ser humano pode até julgar, mas quem realmente vai julgar o povo de Deus é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que o julgamento do povo de Deus vai ser aqui na terra mesmo. O povo de Deus será julgado aqui na terra mesmo. Porque o Senhor não vai levar ninguém para o céu de qualquer maneira, né? O Senhor primeiro vai julgar, primeiro vai fazer consertar, para depois levar para o céu. Tem tanta gente que fala, Senhor, por que o Senhor não me leva de uma vez, né? Por que o Senhor não me leva de uma vez? Estou cansado de viver nesse mundo. Tanta luta, tanta tribulação. Aí precisa saber se está preparado para subir. De repente o Senhor não levou ainda porque não está preparado. Ele só leva quando está preparado. Eu me lembro que uma vez eu orava e falava para o Senhor como é que eu ia fazer, o que seria de mim, diante da situação que se apresentou, e eu não sabia o que fazer. E eu orando e pedindo para o Senhor, porque a nossa fé no nome do Senhor não nos faz aceitar, muitas vezes, quando se fala em morte. Então, a gente começa a orar pedindo a cura. A gente começa a orar pedindo para o Senhor curar, pedindo para o Senhor libertar aquela pessoa. E nesse sentido, eu estava orando para que o Senhor curasse. É claro que essa pessoa que eu estou falando não é meu esposo. Meu esposo, o Senhor já tinha falado que ia levar. Mas a gente orou também para que o Senhor curasse ele, mas o Senhor preferiu levar. Então, esta outra pessoa, que eu orava também para que o Senhor curasse, o Senhor disse, primeiro eu vou tratar, depois eu vou levar. Porque o Senhor não leva ninguém para o céu de qualquer maneira, não. É engano quando as pessoas pensam que no céu se entra de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que só entrarão os lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas tem que ter vida no altar. Se não tiver vida no altar, não tem como entrar no céu. Então o Senhor, o que Ele faz? Ele não quer que nenhum daqueles que creram nele se perca. Mas também
Não podemos entrar no céu de qualquer maneira. Primeiro, o Senhor trata, depois Ele leva. E Ele só leva quando Ele vê que a pessoa está preparada para morar no céu. Graças a Deus por isso. Porque se o Senhor deixasse o seu povo partir dessa terra sem esperança de vida eterna, o que seria dessas pessoas? Porque depois que morreu, acabou. Não pode ser feito mais nada. Às vezes a gente tinha essa mania, né? Depois que morrer, o Senhor Deus vai saber, vai decidir. Tem gente que ainda crê assim. Depois que eu morrer, Deus vai decidir para onde eu vou. Deus é que sabe. Não. Nós temos que saber agora. Depois que morrer, não tem mais o que fazer. Não tem mais como fazer. Não adianta dizer que vai para um lugar não sei aonde, que vai para não sei aonde até ser purificado dos pecados. Nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Cristo enquanto estivermos aqui na terra. Porque depois que morreu, não tem mais jeito. Depois que morreu, se você não fez por onde, enquanto você estava aqui na terra, enquanto você estava vivinho aqui na terra, depois que morrer não adianta. Porque não podemos fazer mais nada. E o tempo que Deus nos dá na terra é exatamente para que a gente se prepare. Para que a gente comece a andar na presença dele, fazer a vontade dele e cancelar a vida que nós vivíamos em pecado. Porque no céu não entra pecado. Lá não vai entrar ninguém de qualquer maneira. Então o que temos que fazer é agora, enquanto estamos vivos, fisicamente falando. Nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando e nos preparar para morar no céu. Porque o meu objetivo de quando eu aceitei Jesus como meu Salvador não foi apenas para obter as bênçãos que o Senhor pode dar para nós aqui na terra. O meu objetivo é a salvação da minha alma. Este é o meu principal objetivo. Ser salva. E para isso eu tenho que permanecer na presença do Senhor até o dia glorioso da sua vinda. E aqui no livro do Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Lá é silêncio. Lá é só silêncio. Ninguém pode fazer mais nada. Os que estão sepultados não podem fazer mais nada. Por isso que temos que aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Glória a Deus. O amanhã pertence a Deus. Não pertence a nós. Glória a Deus. Por isso vale a pena a gente procurar viver uma vida com Deus aqui na terra e termos a certeza de uma vida eterna com o Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós atentarmos para esta tão grande salvação que o Senhor nos concedeu ali na cruz do Calvário, com certeza nós vamos conseguir viver neste mundo uma vida de vitória e além deste mundo, além dessa terra, viver uma vida eterna com o Senhor
para todo sempre. Louvado seja Deus. Nós vamos estar daqui a pouco orando. Você pode estar, a partir de agora, colocando seu nome na nossa oração, através do nosso WhatsApp. E você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0h. E você é o nosso convidado especial para estar conosco, para orar juntamente conosco. E com certeza o Senhor vai estar fazendo grande obra na sua vida e na vida de todos aqueles pelos quais nós vamos estar orando. Louvado seja o nome santo do Senhor. O único escape para o ser humano chama-se Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens que pelo qual devamos ser salvos. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque quem pagou o preço pela minha salvação e pela sua chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Se inscreva no nosso canal e ao se inscrever, não se esqueça de tocar o sininho, que todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando e você vai estar podendo participar juntamente conosco e orar juntamente conosco através de cada transmissão. Aí você também pode se inscrever e pode também estar conosco no Instagram, pode estar conosco também no Facebook. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família. Não se esqueça também que nós temos um jejum, cujo tema está lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Esse tema e esse jejum nós escolhemos como tema para estarmos jejuando no decorrer da pandemia. E Deus nos deu vitória até aqui. E eu tenho certeza que Ele vai continuar nos concedendo vitória. Você que está precisando de que o Senhor esteja te preparando o caminho seguro ou uma jornada feliz, você que vai viajar, você que estiver viajando ou que está se preparando para uma viagem, comece fazendo esse jejum. E com certeza o Senhor vai te guardar, vai te abençoar, não só a você, mas também a todos aqueles que esteja junto com você e também tudo aquilo que é seu. O Senhor vai estar guardando, vai estar dando livramento. Faça isso e Deus vai te abençoar. E o nosso tema também para a nossa live está lá. Está também lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então é isso que temos que fazer. Nossa terra está enferma. A terra toda está enferma. Então nós temos que clamar, nós temos que buscar a face do Senhor, para que o Senhor venha trazer a cura, para que o Senhor venha trazer a libertação e para que o Senhor venha perdoar os pecados de todos nós, para que Ele possa ter liberdade para agir de uma maneira toda especial nas nossas vidas, no nosso lar e na nossa família. Glória a Deus. Esteja se inscrevendo no nosso canal, esteja nos ajudando através da sua oração. Não se esqueça de estar intercedendo por mim, pela minha família. E não se esqueça também de que eu estou orando por vocês. Todos os momentos que eu vou orar, eu coloco vocês na minha oração. E principalmente pela madrugada, no momento que o Senhor me acorda para orar. E também no decorrer da manhã. Alguns estão dormindo, não sei se vocês estão ouvindo um ronco. É a costela que está roncando, está dormindo. Glória a Deus. Glória a Deus porque ela está dormindo.
Então, é esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo no mundo todo. Nós, como servos de Deus, como membros do corpo de Cristo na terra, nós não podemos ficar de braços cruzados. É claro que nós não podemos fazer muita coisa, mas a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando, porque fomos justificados pela fé no nome santo do Senhor. Então somos vários justos. E com certeza o Senhor vai fazer coisas grandes através da nossa oração, como Ele tem feito até aqui. Porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Desde que começamos essa transmissão em 2020, para a glória de Deus, agora no mês de março, nós estamos completando 6 anos, né? 6 anos de transmissão, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por isso, porque de uma maneira toda especial o Senhor tem nos ajudado. Eu digo sempre para vocês que nós temos passado pelo fogo, pela água, pelos rios, mas o Senhor tem nos sustentado. Eu e a minha família, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos sustentado e tem nos mantido na presença dEle, que é o mais importante de tudo. Ainda que faltasse tudo para nós, mas a única coisa que eu sempre peço para o Senhor, que nunca deixe faltar para nós, é a presença dEle. Nem na minha vida, nem na vida das minhas filhas, nem na vida dos meus netos, do meu genro, da minha família. O que eu sempre peço ao Senhor é que Ele sempre esteja conosco. Que nós nunca venhamos a sair da presença dEle e que Ele também nunca nos desampare. Porque eu tenho certeza que Ele não vai desamparar. Louvado. Amém, Costela? Costela Maria. Oi. Glória a Deus. Rosemary Salles. Rosemary. Ela pede oração por sua família e saúde. E também ela pede oração pela saúde de Lucas de Oliveira Salles. Glória a Deus, Rosemary. Vamos continuar orando por vocês. Vamos crer no socorro do Senhor, que nunca falha. O socorro do ser humano às vezes falha, sempre falha, mas do Senhor não. O Senhor é socorro presente na tribulação. Rosemary. Glória a Deus. Vitor Vicente pede oração porque ele está com uma ferida no rosto. Vitor Vicente. Está orando, irmão Vitor, para que o Senhor faça cicatrizar essa ferida, né? Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Patrícia Costa diz que ela é de Lusiana, Goiás, em torno de Brasília. Como é que é, Patrícia? É. Que Deus te abençoe, ô Patrícia, e também os nossos irmãos aí de Lusiana, Goiás, né? Bilzinha Maria, ela pede oração para Wanda, que Deus visite ela e dê condições para ela pagar 3 meses de aluguel que ela está me devendo. Jesus! Senhor, a tua filha está precisando desse dinheiro. Meu Deus, Bilzinha, vamos confiar, porque ela vai conseguir. Deus há de dar. Deus que servimos é Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Vamos crer na provisão de Deus. Glória a Deus. Débora Amico pede oração pelo marido de uma irmã em Cristo, Valdete, que está internada. Ela pede oração porque ela vai fazer a prova prática dia 18. E também oração para sua família e uma palavra. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Débora. Vamos confiar que o Senhor vai fazer a obra, que você vai passar nessa prova, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão.
é o Salmo 139, o versículo 5. Mas leia o Salmo 139, Débora, e creia que o Senhor é aquele que te cerca em volta, quer dizer, Ele está junto com você, Ele está cobrindo você com a presença dEle. E a mão dEle está sobre a sua vida. Quer coisa melhor que isso? Então creia que o Deus que servimos é Deus de milagres e é Deus que faz maravilhas. Louvado seja Deus. Margarida Maciel, ela pede oração, pede para colocar o nome dela no caderno de oração e do seu filho Maurício Maciel. Vamos estar colocando, Margarida, vamos confiar que o Senhor é Deus poderoso para fazer a obra. Ana Marcela, ela pede oração para Paulo Sérgio Oliveira Silvestre Alves e seus filhos e netos, do seu lar, seus filhos e netos. Vamos estar orando. Sinara, ela pede oração por sua vida e para o seu filho Iago, libertação e cura. Glória a Deus. Vamos estar orando, Sinara. E crendo no milagre, Deus que servimos é Deus de milagres. Samara pede oração para sua mãe, seu pai e seu irmão. E portas de emprego para o seu pai e também pelo seu irmão. E a cura para Esther. Peço uma palavra. Samara. Já está aqui o nome. Ela pede uma palavra. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, Samara. O versículo que saiu para você é o versículo 22. Mas leia Isaías 45. E com certeza você vai entender melhor o que o Senhor está falando com você nesta noite. Isaías 45. Luciana Lancaster, ela fala assim: essas orações de madrugada é uma bênção na minha vida. Obrigado, missionária. Ela pede uma palavra e pede oração para o seu momento profissional e desde já ela agradece. Amém, Lucimara, né? Samara. Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu tenho certeza que Deus, Ele nos deu o melhor dos horários. Há 6 anos atrás eu ainda conseguia dormir até a partir das 10 e pouco da noite. Mas quando surgiu a pandemia, a gente não tinha paz para dormir. Ao ver tanta gente sofrendo, tanta gente precisando de oração, as igrejas fechadas, nós não podíamos ir à igreja, nós não podíamos visitar as pessoas que estavam sofrendo. Então o Senhor nos despertou para começarmos com essa transmissão. E eu louvo a Deus por isso, porque naquele tempo de tanto sofrimento, nós ficávamos às vezes até 3 horas da manhã, intercedendo pelas pessoas. Nós temos uma pilha de caderno, só com o nome de pessoas que nós oramos naquele período. E essas pessoas, muitas delas foram curadas, muitas delas estavam em coma, aliás, estavam entubadas. O Senhor libertou pessoas que os médicos olhavam, achavam que não ia sobreviver, e o Senhor deu vida para elas. E assim que terminou, que a pandemia cessou, foi o momento que o Senhor nos incentivou a continuar com essa transmissão. Então, eu me lembro que durante a pandemia, a gente não tinha paz, porque a gente ficava preocupado com a família, com os nossos entes queridos, ficávamos preocupados com os nossos conhecidos, com os nossos irmãos. E a única coisa que nós podíamos fazer por eles era orar.
e apresentá-los diante do Senhor. E graças a Deus que o Senhor fez coisas muito grandes. E hoje nós louvamos o nome do Senhor. E ao podermos continuar com essa transmissão, nós somos muito gratos a Deus, porque o Senhor nos ajudou até aqui. E Ele é o mesmo que vai continuar nos ajudando. Naquele período nós tivemos o privilégio de contar com a ajuda de muitos irmãos, que até hoje eles estão na nossa oração. Aqueles que nos ajudaram com a preparação da live, aqueles que nos ajudaram com os equipamentos. E até hoje, muitas vezes eu peço para os irmãos estar nos ajudando, porque às vezes queima algum, como é que fala? Algum aparelho, a gente precisa consertar, ou então precisamos às vezes comprar novo. E por isso sempre eu peço que os irmãos que puderem nos ajudar, nos ajude, para que a gente possa manter. Temos também a internet, que hoje em dia também está muito alto o valor. Então por isso que eu peço assim a ajuda dos irmãos. Graças a Deus que eu não faço essa live com interesse próprio. Com interesse assim de ficar famosa, de ficar rico, essas coisas. Graças a Deus que não. Eu procuro levar a palavra de Deus. Esse é o meu objetivo. É alcançar as pessoas que estão em sofrimento. Porque eu acho que Deus me chamou para ajudar as pessoas menos favorecidas, as pessoas que sofrem. Porque eu não consigo ver uma pessoa sofrendo e ficar de braços cruzados. Então eu sempre procuro saber de Deus o que eu posso fazer. O Senhor sempre tem me dado direção naquilo que eu posso fazer para ajudá-las. Então, eu louvo a Deus por isso, porque Deus ele sempre envia anjos. E eu sempre peço, Senhor, envia anjos. Ali onde aquela pessoa está morando na rua, vivendo embaixo de barracas, vivendo embaixo de marquises, embaixo de pontes, vivendo nos piores lugares. Que não era para um ser humano viver dessa maneira. E eu sempre oro a Deus pedindo misericórdia por essas pessoas. E sempre quis que Deus me desse meios para que eu pudesse ajudá-las. E por um bom tempo eu tive aqui em casa meios para ajudar essas pessoas que sofrem, porque estão desamparadas, estão vivendo nas ruas, estão vivendo de qualquer maneira. E eu sempre me preocupei muito com isso. E eu tenho um projeto que eu já disse para os irmãos, que eu tenho muito desejo de continuar com esse projeto. E durante 5 anos eu e meu marido mantínhamos este projeto aqui em casa com a ajuda de pessoas que naquele tempo nos ajudaram. Mas depois as portas se fecharam e a gente teve que encerrar o projeto. Mas eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo é Deus que abre portas onde elas não existem. E o desejo de continuar ajudando essas pessoas continua também no meu coração e eu gostaria de ajudar. Mas para isso eu preciso de ajuda, porque sozinho eu não tenho condição. Então, os irmãos que puderem nos ajudar, estejam fazendo isso. Se você procurar na descrição do vídeo, você vai encontrar a nossa chave Pix, você vai encontrar o Superchat e o QR Code. Você pode fazer a sua doação. E se você está doando para ajudar no projeto, então você escreva no nosso WhatsApp, que é para o projeto. E aqueles que forem ajudar para a manutenção da live, coloque também que é para a manutenção da live. E com certeza, a recompensa quem vai dar não sou eu, não somos nós, é o Senhor. Ele que vai dar a recompensa. E eu louvo a Deus pela sua vida e vou colocar, como eu tenho colocado, todos aqueles que têm nos ajudado desde a pandemia. Nós temos colocado na nossa oração e Deus tem abençoado essas pessoas de uma maneira toda especial. Aquelas que estavam desempregadas estão trabalhando, aquelas que estavam
sem conseguir aposentadoria já estão aposentadas, e muitas que estavam enfermas já estão curadas, e tudo isso é para a glória do nome do Senhor. Eu sempre continuo com o Salmo 115, quando o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dê glória, somente ao nome do Senhor. A ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor para todo sempre. Porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem meios e condições para a gente realizar os sonhos que temos. Não sonhos assim de fama, de ficar rico através da obra de Deus, não. É aquele sonho de poder ajudar aqueles que precisam, porque quando aparece alguém pedindo ajuda e eu não tenho como ajudar, como a minha casa sempre foi uma casa que a gente procurou ajudar as pessoas, então quando as pessoas pedem ajuda e a gente não pode ajudar, é muito difícil. Você gostaria de ajudar, mas não pode. Então, é esse o meu apelo, o apelo que eu sempre estou fazendo ultimamente. Se alguém puder nos ajudar a continuar com esse projeto, então, faça isso. E quem vai te recompensar não somos nós. Nós apenas vamos orar por você. E quem vai estar te recompensando também vai ser o Senhor. Glória a Deus, já estamos chegando, já estamos terminando. Já terminou o verão? Vai terminar já. O verão está para terminar, daí a pouco chega a primavera, né? Depois chega o outono, depois chega o inverno. O inverno é muito difícil para essas pessoas que vivem ao relento. E também para as pessoas que não têm com quem contar. Eu gostaria que vocês que puderem me ajudar nesse projeto, que vocês fizessem isso antes de chegar o inverno, porque aí nós poderíamos ajudar essas pessoas que não têm, muitas vezes não têm nem o que comer em casa e pedem ajuda e a gente não tem como ajudar. Mas Deus, eu tenho certeza que se Deus tem colocado esse desejo no meu coração, não é em vão, é porque Ele pode. Eu tenho certeza que Ele pode usar pessoas que possam nos ajudar. Não é para a nossa glória, mas é para a glória do nome santo, desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso, que nunca desampara aqueles que o buscam. Glória a Deus, nós vamos continuar então a orar por esses pedidos de oração que já estão aqui. Tem mais pedidos? Luciana Lancaster, a senhora já tirou cola para ela, né? Já. Para Lucimar, é Luciana ou Lucimara? Luciana. Luciana. Zenilda pede oração para que Deus abra uma porta e para que não me ausente da obra do Senhor. E ela pede uma palavra, Zenilda. Zenilda, que Deus te guarde, que você consiga uma porta de emprego que não te impeça de servir a Deus. Que a própria palavra de Deus diz que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar e as demais coisas Ele vai acrescentar. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. A palavra que saiu para você, Zenilda. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É Lucas capítulo 1, versículo 35. Leia no Evangelho de Lucas o capítulo 1. Com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. David, ele pede uma palavra. Deus te abençoe, David. Que o Senhor te guarde, te proteja, te dê força, graça, saúde, poder para sempre andar na presença do Senhor. O versículo que saiu para você, David. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 19 é o que saiu para você. Mas leia Apocalipse capítulo 3. E o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Mas a palavra é clara. O Senhor diz, eu repreendo e eu castigo a todos quanto amo.
O Senhor é pai, né? Ele é pai. E o pai, muitas vezes, castiga o filho por amar o filho, né? Porque eu como mãe e vocês que são pais, a gente vê que o filho está errado, que a maneira como ele está vivendo vai levá-lo para o mau caminho. E nós queremos o bem deles, nós queremos ver os nossos filhos bem. Então a gente corrige, a gente repreende. Deus não é diferente. Ele está vendo que daquela maneira que estamos vivendo ou que estamos agindo não está bem. Então ele quer o nosso bem. Ele não nos quer ver afastados da presença dele. Então ele repreende e castiga aqueles que ele ama. Alguém pode dizer assim, mas Deus castiga, mas Deus é bom. É claro que ele é bom, e porque ele é bom, é que ele repreende mesmo seus filhos. Porque que pai que ama o filho e não corrige o filho? O Senhor muitas vezes nos corrige. Tem gente que não gosta de ser corrigido, né? Tem gente que não gosta. Eu vejo assim as pessoas quando querem ouvir Deus falar, elas querem ouvir Deus falar palavras de consolo, palavras que tragam alegria no coração, palavras que venham prometer vitória para elas, que confirme a bênção, esse tipo de palavra que as pessoas querem ouvir. Mas às vezes o Senhor, ele se manifesta também exortando. Ele se manifesta nos exortando. E nós temos que ouvir. Nós temos que entender por que o Senhor está falando daquela maneira, porque Ele nos quer bem. Ele nos ama. Por isso Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a maneira de agradarmos ao Senhor é nos arrepender da maneira como estamos agindo ou como nós agimos e de repente o Senhor não se agradou da maneira como nós estamos agindo. Então é justo que Ele nos castigue. Eu sempre falo para Deus, quando o Senhor perceber que eu estou agindo fora da Tua palavra, que eu estou fazendo coisas que não te agradam, ou falando coisas que não te agradam, então o Senhor me repreenda, o Senhor fale comigo, que eu não devo continuar fazendo daquela maneira, e com certeza eu vou procurar melhorar, porque nós temos um pai, nós não somos filhos sem pai, nós temos pai. Apesar de eu não ter mais o meu pai segundo a carne, mas eu sei que eu tenho um pai que é Deus. E eu devo obedecer, assim como eu obedeci a meu pai, que meu pai não aceitava a desobediência. Meu pai era uma pessoa muito, muito rígida, muito exigente. E a gente tinha que obedecer o que ele falava. E imagine Deus, então. Imagine o Senhor. Se somos filhos, nós temos que aceitar a correção e nos endireitar imediatamente para que possamos estar em plena comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. De repente, alguma coisa que a gente faz que a gente nem pensa que está entristecendo a Deus. Eu me lembro de que quando eu me converti, eu queria, assim, imediatamente os dons de Deus, o Espírito Santo. Aí o Senhor começou a me mostrar tudo que eu precisava deixar de fazer para que Ele pudesse habitar na minha vida, me batizar com o Espírito Santo, me dar os dons que eu precisava para estar servindo a Ele na terra. É assim que o Senhor faz. Amém? Sandra Souza, ela pede oração no Face agora. No Face. Para sua mãe e uma palavra. Sandra Souza. Sandra Souza. Deus te abençoe, Sandra. O Roberto
as MUS, ele falou assim, foi uma bênção, uma vez participei de uma campanha da senhora. É mesmo? Ele fala assim, eu peço encarecidamente ajuda em oração para Deus me dar força para orar pela minha vida e família. Aí depois ele fala assim, missionária, meu pai chama Roberto, mais de 15 dias que meu pai não sara de dor nas costas, foi no hospital interno e ainda continua com dor. Os remédios que ele toma só ameniza. Ele bebia pinga e por conta desta dor não está bebendo. Peço encarecidamente ajuda em oração. Nós vamos estar orando. O nome dele é Roberto também? Deixa eu responder aqui. É Roberto. E o pai dele também é Roberto? Também é Roberto. 2 Roberto. Ele pede palavra. Vamos estar orando pelo teu pai, né? Vamos colocar o nome dele na oração. E vamos crer que o Senhor vai colocar a mão sobre ele e que este mal, esse vício também vai ser destruído pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu pai, durante todo o tempo desde que eu nasci, desde que eu cresci, eu só via meu pai bebendo, só que ele bebia só à noite. Mas a bebida que ele bebia à noite foi destruindo o organismo dele, né? E até que chegou um dia que a minha irmã já tinha aceitado Jesus e ela, morando no Rio de Janeiro, o casamento dela foi no Rio de Janeiro. E a minha mãe falou pro meu pai, não leve bebida na mala. Meu pai ficou quieto, não falou nada. Quando a minha mãe chegou no Rio de Janeiro, ele tinha levado meia garrafa. Minha mãe ficou muito triste, chorou. Aí minha irmã falou para ela, mãe, não se preocupe não, nós vamos fazer uma campanha por ele. E Deus vai libertar ele. Eu louvo a Deus, porque meu pai ele dividiu, era 1 litro. Ele levou meio litro e deixou meio litro em casa para quando ele voltasse. Mas Deus foi tão bom que depois que ele voltou, ele não tomou aquele meio litro que ficou lá. E nunca mais ele tomou. E nunca mais ele bebeu. O Senhor libertou ele. E através dessa libertação, foi que o Senhor prolongou um pouco mais os dias dele na terra. Porque ele já estava com tudo destruído, de tanto que ele bebia. Toda noite meu pai bebia, antes de dormir. Ele trabalhava durante o dia, chegava à noite em casa e bebia antes de jantar. E era copo desse tamanho assim. E às vezes durante a noite ele perdia o sono e ia lá bebia mais um copo. Então à noite a gente nunca pôde contar com a presença do meu pai. Mas Deus libertou ele. E eu creio num Deus que liberta. Eu confio mesmo num Deus que liberta. E eu sei que se nós orarmos, se você orar, Deus vai libertar o seu pai e vai curá-lo para a honra e glória do seu nome. A palavra que saiu para você. Roberto, né? A boca do justo produz sabedoria. Aliás, a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será exterminada. Provérbios capítulo 10, versículo 31. Leia Provérbios capítulo 10 e você vai entender melhor o que o Senhor está falando. Glória a Deus. Luciana Lancaster, a senhora não tirou. A palavra para Luciana. Presta atenção, Luciana. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. É Isaías capítulo 2, versículo 5, Luciana. Leia Isaías capítulo 2 e você vai entender melhor. Porque aqui é apenas um versículo. Mas quando a gente lê o capítulo todo, então a gente entende tudo aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Isaías capítulo 2, para Luciana. Ingrid Lopes, ela pede oração pela sua vida, pela sua família e por sua parentela.
Eu creio na libertação do pai do meu filho e da minha família. Que Deus abençoe, Ingrid. Lopes. Silvia Almeida pede oração por Sofia e Samuel. Isaías, libertação. Vamos estar orando. Qual é o nome dela mesmo? Silvia Almeida. Silvia. Que Deus te abençoe, Silvia. E vamos crer mesmo. Nosso Deus liberta. Ele tem poder e Ele liberta. É só nós clamarmos, Silvia. Só nós clamarmos que Ele, com certeza, Ele vai ouvir a nossa oração. E somos em várias pessoas orando, não sou apenas eu e a minha família orando, mas eu sempre falo para todos vocês estar orando também. Todos aqueles que estão comigo neste propósito, porque foi um propósito que eu fiz com Deus de estar todas as madrugadas intercedendo, ajudando as pessoas em oração e através da palavra e da palavra de Deus. E eu sempre acreditei que o Senhor pode curar, que Ele pode libertar, que só Ele salva. E todos esses sinais eu tenho visto se manifestar na vida das pessoas através da nossa oração. Ingrid, ela quer uma palavra. A Ingrid, eu tirei a palavra para ela ou foi para Luciana? Para Luciana. Então é para você a palavra, Ingrid. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. É o Salmo 113, Ingrid. O versículo que saiu para você é o versículo 7. Mas o Senhor é aquele que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Só o Senhor pode fazer isso, ninguém mais. Às vezes a pessoa está lá no chão, lá no pó, mas o Senhor vem e levanta aquele que é pequeno, que muitas vezes não é valorizado, que é humilhado, mas o Senhor o levanta. Glória a Deus, porque o Deus que servimos é poderoso. Ele levanta do pó o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Salmo de número 113, versículo 7. Leia este salmo, medita nele, ora em cima dele. E tenha certeza que o Senhor pode fazer isso na vida de qualquer um de nós, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar pegando seu copo com água, sua peça de roupa, a fotografia do seu ente querido que está precisando da nossa oração. Você pode pegar também seu projeto, tudo aquilo que você almeja, que o Senhor faça, que você está pedindo através da oração. Vamos colocar tudo diante do Senhor e vamos estar orando. E nesta oração que vamos fazer, vamos estar orando pela nossa nação, pelo nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Vamos estar também orando pelas nações em guerra, pelas nações em conflito. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda as suas mãos para fazer cessar as guerras até os confins da terra. E que o Senhor guarde a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia. Que nós possamos interceder cada vez mais pelo Brasil, pelas autoridades constituídas do Brasil e pela nossa casa, pela nossa família, porque o Deus que servimos é Deus que guarda, é Deus que protege, é Deus de livramento. Glória a Deus. Então se prepare aí para nós orarmos. Eu vou tomar um pouco de chá por causa da garganta. O chá que estava quente agora está frio. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Supremo Criador do céu e da terra, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino sobre a tua igreja na terra, que venha o teu reino, meu Pai, sobre o teu povo, comprado com teu sangue no Calvário. Que o Senhor manifeste o teu poder sobre a vida de cada pessoa que está conosco nessa transmissão. Aqueles que estão em casa precisando de uma bênção, precisando de uma vitória.
aqueles que estão hospitalizados, os encarcerados, todos aqueles que estão vivendo ao relento nas ruas da cidade, embaixo de pontes, embaixo de viadutos, vivendo em barracas, vivendo embaixo de marquises. Meu Deus, tem misericórdia daqueles irmãos ali em Minas, do povo ali de Minas, que tem sofrido com as enchentes, que tem sofrido, meu Pai, com as catástrofes da natureza. Os nossos irmãos ali em Juiz de Fora, ali em Cataguases, ali em Ubá, e outras cidades mais que agora eu não me lembro, mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Vai de encontro, meu Pai, aqueles que perderam tudo, aqueles que perderam seus entes queridos. Meu Deus, consola, conforta o coração dessas pessoas. Ajuda elas, meu Pai, a continuar vivendo. Dai forças para elas. Usa pessoas para ajudá-las, Pai, naquilo que elas mais precisam. Use teus anjos, Pai, que eu sei que neste mundo ainda existem pessoas boas, pessoas usadas por Ti para abençoar aquele que precisa de bênção, para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Ah, Senhor, eu creio que neste mundo ainda existe pessoas que não são egoístas, que não pensam só em si mesmas, mas que pensam no próximo, que sentem a dor do próximo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, envia socorro do céu, socorro da terra, para todos que estão vivendo, meu Pai, na situação de rua, aqueles que estão vivendo, meu Pai, desamparados, que o Senhor venha ampará-los, que o Senhor venha levantar do chão, levantar do pó, do monturo, todo aquele, meu Pai, que é desprezado, que é humilhado. O Senhor sabe o que é ser humilhado, porque o Senhor foi humilhado. O Senhor sofreu a pior de todas as mortes, porque naquele tempo era considerado o pior de todos os marginais, aqueles que eram pendurados no madeiro, aqueles que eram crucificados. E o Senhor sofreu esta morte por mim e por toda a humanidade. Então o Senhor sabe muito bem o que é humilhação. Mas nesta noite, meu Pai, eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos para aqueles que estão sendo humilhados, para aqueles que estão sofrendo no leito de enfermidade, para aqueles que são viciados, não conseguem largar o vício, que o Senhor coloque a tua mão sobre eles e os liberte pelo teu poder. Eu oro por todos eles. Eu peço a libertação para eles. Eu peço a cura de toda doença. Peço o milagre que só o Senhor pode fazer. Estende as tuas mãos, Senhor. Toma as autoridades constituídas do Brasil em tuas mãos. As autoridades eclesiásticas. Toma nas tuas mãos, Senhor. Faça a tua obra, envia um grande reavivamento espiritual sobre o Brasil. Levanta, meu Pai, o Brasil pelo teu poder. Faz a tua obra, meu Pai, usando as autoridades constituídas. Compadece-te do teu povo na face de toda a terra. E visita, meu Pai, as pessoas ali em Israel. Visita o povo de Israel. Visita também, Senhor, as pessoas que estão sofrendo ali no Irã. Meu Deus, são seres humanos. Tem misericórdia, não deixa o inimigo destruir. Eu repreendo, meu Pai. Eu repreendo em teu nome esta guerra. E te peço que faça cessar esta guerra, meu Pai, todas as guerras até os confins da terra. Se ainda não é tempo dessas guerras, o Senhor coloque a tua mão e faça a obra. Em nome de Jesus Cristo, e dê sabedoria, meu Pai, a esses governantes, para que possam evitar, Senhor. A pior coisa que pode acontecer com uma nação é uma guerra. Então tem misericórdia, meu Pai. Guarda e proteja as nações. E tem misericórdia das nações que estão sendo julgadas por Ti. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que pediu a nossa oração. Eu oro por cada lar, por cada família, Senhor, aqui representados.
através dos pedidos de oração. E eu peço que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida dessas pessoas, no lar delas, na família delas, em cada área de suas vidas. Esteja manifestando, Pai, o teu poder. E a minha gratificação, a minha recompensa é ver o Senhor operando na vida dessas pessoas. É ver essas pessoas abençoadas, meu Pai. Ver essas pessoas, meu Pai amado, empregadas, aquelas que estão desempregadas. É ver, Senhor, essas pessoas que hoje não têm nada, não têm nenhuma condição. É ver essas pessoas abençoadas. E aquelas que não têm casa, ter as suas próprias casas. Aquelas que estão vivendo ao relento, conseguirem casas para morar. Meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, faça uma obra gloriosa no Brasil, Senhor. Coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor tenha compaixão dos menos favorecidos e que o Senhor faça justiça social no Brasil, que faça funcionar a justiça social e a justiça também dos homens. Faça funcionar, Senhor, na vida daqueles que estão ocupando, meu Pai, os cargos para fazer justiça. Que eles possam, meu Pai, fazer realmente justiça na vida das pessoas. Que não pensem só em si mesmos, mas que pensem na dor do próximo. Que tenha compaixão das almas, que tenha compaixão das pessoas que estão sofrendo. Eu coloco nas tuas mãos. E te peço livramento, proteção para o meu lar, para a minha família. E para cada lar, cada família que está conosco nesse momento. Cada representante de família. Receba o livramento, a proteção, o recurso, as bênçãos, as vitórias e a tua grande salvação. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Move, Senhor, o céu, move a terra. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que estejam nos guardando, guardando o nosso lar, a nossa família, guardando tudo que o Senhor nos tem dado, livrando do poder dos homens sanguinários e violentos, dos homens malignos, livrando dos homens ladrões. Senhor, compadece-te de nós. Nós estamos vivendo no meio de grandes perigos, mas o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos livra e nos protege. Guarda e protege todos aqueles que estão conosco nesse propósito. E confirma a bênção, confirma a cura, o milagre, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus, eu te peço, abençoa todos aqueles que me abençoarem. Que a bênção de Abraão esteja sobre eles. Em nome de Jesus Cristo, que não falte nem coisa grande, nem coisa pequena para eles, mas que o Senhor esteja fazendo uma grande obra na vida deles, no lar deles, na família deles e em todas as áreas de suas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, faça uma obra gloriosa, assim como o Senhor usou Pedro, meu Pai, e João, para orar por aquele homem que estava paralítico, que era paralítico e vivia pedindo esmola na porta do templo. E ele pediu esmola para Pedro e para João. E Pedro disse, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem nunca mais precisou pedir esmola, porque o Senhor fez com que ele andasse. E ele passou com certeza a se manter, a se sustentar, não só a ele, mas a sua família. Eu também não tenho ouro, não tenho prata para ajudar ninguém. Mas aquilo que eu tenho, eu procuro transmitir para essas pessoas, através da tua palavra, através da minha oração juntamente com eles, para que o Senhor esteja abençoando a vida deles, abençoando seus lares, seus familiares. E eu tenho certeza que o Senhor faz isso, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Visita cada um nesta noite e aqueles que vão estar participando no decorrer do dia, visita eles também.
e abençoa eles com toda a sorte de bênção. Abençoe seus lares, suas famílias. Faz uma grande obra de cura, de milagre, de salvação, de libertação, de provisão. Em nome de Jesus, visita as geladeiras, os armários, as despensas. E entra, meu Pai, com providência na vida, no lar e na família de cada um. Pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor faça justiça a todos que estão sofrendo injustiça. Que o Senhor coloque a tua mão e conceda a vitória, porque o Senhor é o justo juiz. Julga, Senhor, a nossa causa perante os homens, perante o inimigo da nossa alma, e nos dê vitória para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço nesse momento. E desde agora eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Ele, Quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estela acordou.